Isaías capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar e Moabe, e foi desfeita certamente numa noite. Foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom, e aos lugares altos para chorar por Nebom, e por Medab, Chamaré, Moabe, todas as cabeças ficaram calvas, e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esmon, como Eleale, andaram gritando até Jaaz. Se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamaram a sua alma, ele será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíde, porque o caminho de Aronaim levantam um latismoso pranto, porque a água de Ninirim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e os que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará ao limite de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Ber-Elim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon leões contra aqueles que escaparam de Moabe e contra o restante da terra. Isaías 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela no deserto até ao monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto ao val de Arnon, como o passo vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desenterrados, e não descubras os fugitivos. Habite contigo os meus desenterrados. Ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará em verdade. Um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe chamará por Moabe, todos clamarão generais pelos fundamentos de Kir Haresete, pois certamente já estão abatidos. Porque o campo de Esmon enfraqueceram, e a vinha de Simama, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas, que haviam chegado a jazer. E vagueiam no deserto os seus rebentos, e estenderam e passaram além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sidima regar-te-ei com as minhas lágrimas. Ó Esbom Eleale, porque o júbilo dos seus frutos de verão
e da sua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil. E nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Hereres. E será que quando vier em Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Essa é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo: dentre desses 3 anos, tais com os anos de jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para o rebanho que deitarão sem que alguém o espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele algum rabisco, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e só os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizerem seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, farás plantações formosas, e assentará nelas sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, e as fará crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do fugitivo das nações, que runge como runge as impetuosas águas. Rugirão as nações como runge a muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e com o que rola, levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam.